Como é importante a dedicação de alguém à palavra de Deus. Quantas pessoas que poderiam viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais abençoada, uma vida muito mais iluminada, se fosse dedicado à palavra de Deus. E quantas pessoas têm rejeitado essa oportunidade que Deus tem dado, para que venham se dedicar à palavra dele, para que venham buscá-lo, para que venham ser beneficiados por intermédio da palavra de Deus. Salmos 112, verso 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Uma das maiores alegrias, uma das maiores felicidades que alguém pode ter é amar a palavra de Deus. Uma das maiores riquezas que alguém pode ter é ser dedicado à palavra de Deus, é viver em conformidade com a palavra de Deus, é buscar cada vez mais a intimidade com a palavra de Deus, mediante a leitura, mediante estar sendo instruído através dos ensinamentos, mediante a graça de Deus por intermédio da sua palavra. E o salmista, ele fala duas coisas aqui. Primeiro, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O temor a Deus é o que vai levar as pessoas a buscarem a Ele por intermédio da sua palavra e se dedicarem à palavra dele. Segundo, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quantas pessoas têm prazer em tantos tipos de leituras, menos na leitura da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Se ela não tem esse prazer, se ela não tem essa alegria, automaticamente ela não vai se dedicar à palavra de Deus. Então o salmista aqui ele expressa primeiro o temor a Deus, que é o princípio da ciência, o princípio da sabedoria. Segundo, o prazer que alguém pode ter nos mandamentos de Deus. E é justamente esse prazer nos mandamentos do Senhor e o temor a Deus que vai fazer com que as pessoas elas venham se dedicar à palavra dele, à leitura dele. No livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 6, está escrito: Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Ninguém se torna hábil em alguma coisa se não houver dedicação. Não existe um médico que seja hábil nas suas funções médicas, clínicas, se ele não for dedicado ao aprendizado na faculdade, em alguma escola de medicina, para depois exercer o cargo médico. Nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhum agrônomo, ele vai ser bem-sucedido nas funções que ele vai executar se ele não for dedicado ao ensino, se ele não buscar o ensino, se ele não for dedicado à leitura de livros, a buscar complementos. Da mesma forma, Esdras, ele era hábil na lei do Senhor. E esta habilidade não se conquistou da noite para o dia, com certeza, anos e mais anos buscando o aprendizado da palavra de Deus, fazendo os escritos, fazendo os manuscritos, para que um dia ele chegasse nessa condição de ser hábil na lei do Senhor. Versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Observa que antes de Esdras buscar a lei de Deus, ele preparou o coração. E isso é o que faz a diferença na vida, ou nas nossas vidas, na vida de toda e qualquer pessoa. Primeiro, um propósito dentro do coração. Havia um propósito na vida de Esdras, de buscar a lei do Senhor. Primeiro, de buscar para ele o conhecimento teórico. Depois, em seguida, o conhecimento prático, que era para cumprir. E mais, também um desejo que havia no coração de Esdras de ensinar a palavra de Deus em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Isso fala de dedicação. A dedicação de Esdras à palavra de Deus é que traz ele a estar sendo um escriba hábil na lei do Senhor. Então nós vemos que nós precisamos nos dedicar, nós precisamos colocar o nosso coração dedicado e voltado à palavra de Deus. Salmos 19, a partir do verso 7, o salmista ele vai trazer aqui uma relação de palavras relativas à palavra de Deus, aos testemunhos do Senhor, aos mandamentos de Deus. Verso 7 a seguir: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então a dedicação de uma pessoa à palavra de Deus, hoje, vai significar que lá na frente ela vai ser galardoada, ela vai ser abençoada de uma forma muito grande, muito poderosa da parte de Deus. O verso 11 diz que nós somos admoestados pelos mandamentos de Deus, pela palavra, somos aconselhados, somos corrigidos, somos consolados, mas em os guardar a grande recompensa. Quantas pessoas estão perdendo as recompensas de Deus justamente porque não querem guardar os mandamentos do Senhor, porque não tem prazer na lei de Deus, porque não se dedica à leitura bíblica, não se dedica a ouvir a palavra de Deus, não dá tempo à palavra de Deus, não gasta tempo com a palavra de Deus. Então, o salmista ele diz que nós somos admoestados pelos mandamentos do Senhor e em os guardar, reter dentro de nós, para que nós possamos cumpri-los a grande recompensa. Então que nós venhamos a meditar nesta palavra em cima do Salmo 19, na palavra de Esdras, que era escriba hábil na lei de Deus. Esta habilidade, como eu disse, ela não se conquista da noite para o dia, mas sim demora-se um tempo. E para isto precisamos nos dedicar à leitura bíblica, aos mandamentos do Senhor, buscando também sermos ensinados. Nós precisamos estar sendo também ensinados, porque isso também fala de dedicação. Salmos 119, verso 97 a seguir. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ninguém vai ser dedicado a algo se não tiver amor e se não tiver alegria. É o que o salmista está dizendo. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, quanto mais eu me deixo ser guiado pela palavra de Deus, mais entendimento, mais sabedoria, mais inteligência eu ganho. Inteligência espiritual, entendimento espiritual. E isso faz uma diferença muito grande para que nós possamos andar diferente de tantas pessoas que não querem seguir a palavra de Deus. Verso 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Então, o fato de nos dedicarmos à palavra de Deus também vai nos levar a viver uma vida diferenciada, uma vida que venha agradar a Deus, uma vida que não esteja de acordo com as coisas do mundo, as práticas mundanas, com as obras pecaminosas. 102. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Isso fala de prazer, fala de gosto, fala de gozo, fala de alegria, de regozijo na palavra de Deus. E o salmista está expressando isso aqui. E nós precisamos, como salmista também, estar dispostos a estar gastando tempo com a palavra, estar buscando a palavra de Deus, estar tendo alegria para que possamos chegar neste nível de entendimento, de compreensão da palavra e vivermos uma vida totalmente diferenciada das demais pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não se dedicam à palavra de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja, não são pessoas do mundo, são dentro da igreja, que não se dedicam à palavra de Deus. E isso é uma tragédia, isto é até mesmo uma perda muito grande de pessoas que estão dentro da igreja, mas não se dedicam à palavra de Deus. Jeremias 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos ter este compromisso, esta dedicação, porque para se achar algo precisa se buscar. Nada acontece por acaso. Nada acerca da palavra de Deus vai acontecer simplesmente por um acaso. Pelo contrário, o que Jeremias nos ensina pela sua palavra, por esta palavra dita aqui, é que achando-se as tuas palavras, para se achar, precisa buscar. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus enquanto é tempo. Isto enquanto é tempo. O livro do profeta Amós,
no capítulo 8, versículos 11 e 12, diz assim, Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Quem não se dedicar à palavra de Deus hoje, talvez amanhã, poderá querer a palavra, mas não vai achar conforme está escrito. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus e nos dedicarmos a ela enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas que não querem se dedicar à Bíblia Sagrada, à leitura da palavra de Deus, à meditação dos Escritos Sagrados, nos dias de hoje, amanhã, talvez possam até querer buscar esta mesma palavra, mas não vão achar. Não vão achar porque a palavra de Deus vai nos dar tempo para buscá-la. E o dia de amanhã não nos pertence, nós temos que estarmos cientes disso, que o dia de amanhã ele não nos pertence. E nós não podemos jogar as oportunidades fora de buscar a palavra de Deus nos dias de hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é mais que feliz. Então uma pessoa que se dedica à palavra de Deus, ela é muito mais que feliz, ela é muito mais alegre, ela é muito mais favorável à obra de Deus, ela é muito mais feliz nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, seus planos e projetos. Por quê? Por causa da veracidade da palavra de Deus, da inerrância da palavra de Deus, por causa da força e do poder da palavra de Deus. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Uma vez que nós também nos dediquemos à palavra de Deus, devemos estar cientes de uma coisa: os problemas virão dificuldades, sim, virão lutas, virão adversidades, mas que nós possamos cada vez mais nos dedicar à palavra de Deus, porque todos aqueles que se dedicam à palavra de Deus, eles são mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o próprio Senhor Jesus é o verbo encarnado, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos dá alegria, que nos dá sustentação, e é esta mesma palavra que vai nos julgar naquele grande dia. Então que nós venhamos a ter a palavra de Deus, que nós venhamos a ficar com a palavra de Deus, que nós venhamos a buscar a palavra de Deus, que nós venhamos cada vez mais a ficar com a palavra de Deus guardada em nossos corações. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.